Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas relevantes, ações capazes de promover desenvolvimento e construir cidadania. China, país de dimensões continentais com mais de um sexto da população do planeta. Os inventores do papel e da pólvora, quando decidiram se lançar ao comércio para além da muralha, abalaram o mundo e o mercado capitalista. Hoje, a China poderia ser chamada de fábrica do mundo. Mas também ela sofre com a crise econômica global e com questões internas à sua economia. Passa por desaceleração econômica, por dificuldades no mercado financeiro, entre outros aspectos. As dificuldades chinesas produzem efeitos indesejados na economia global e, em particular, no Brasil. Quais as forças e os interesses que fazem parte do jogo político e econômico entre Brasil e China? Quais os desafios para fazer com que a China, apesar da crise mundial, seja de fato uma aliança estratégica para o Brasil? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, convidamos Vladimir Milton Pomar, geógrafo, especialista em mercado chinês, e Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. As indústrias brasileiras têm ido à China todos os anos, nos últimos anos, para importar bens de capital e matérias-primas. Mais de 2/3 das importações brasileiras são desses produtos. Apenas 1/3 são de bens de consumo. Aquilo que a gente importa, chama de xing-ling, né, no comércio brasileiro, né, os produtos chineses. No contrafluxo, exportamos aos chineses commodities, principalmente produtos agropecuários, minério de ferro, enfim, também. Em tempos de crise global, em que medida essa relação afeta a já fragilizada indústria brasileira? Bem-vindos de novo, Vladimir Pomar, começo com você. Como alguém que conhece muito de perto a China, tem estado na China, trabalha com a China, tem feito relações entre a China e o Brasil, vê o cenário atual das relações políticas, econômicas e comerciais entre o Brasil e a China. Veja, essa questão da indústria, da maneira como foi colocada, a indústria fragilizada, A brasileira. A brasileira, essa é uma discussão que eu acho que está mal colocada hoje, né? Já há algum tempo eu fui convidado a assessorar a Federação do Comércio Santa Catarina. Na época se falava da desindustrialização brasileira, né? E eu peguei os dados, peguei estudos que haviam e não havia um consenso sobre isso. O que há é que no Brasil há uma mudança do peso da indústria, né, em relação ao PIB. E o mais chocante dessa história é que quem está indo comprar produtos industriais, equipamentos, matérias-primas e tal, são os industriais brasileiros. Eles estão indo à China comprar. E não é de hoje. 2/3 de toda a importação Isso. brasileira. Em 2005, o presidente da Anfacer, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica, ele me disse que eles produziam lá em Santa Catarina, a cerâmica que eles produziam, famosa, né? Santa Catarina, era tudo da China, em 2005. Quer dizer, de lá para cá, isso só veio se agravando. Então, é uma contradição enorme os industriais reclamarem da desindustrialização e, ao mesmo tempo, eles irem à China, eles, industriais, comprarem máquinas, ferramentas, comprarem bens de capital, comprarem matérias-primas, enfim, comprarem, inclusive, produtos industrializados que eles fabricam e substituírem eles próprios, porque são produtos que eles ganham mais importando da China em vez deles fabricarem. Então, nós temos um cenário extremamente confuso, contraditório, que precisa ser esclarecido, porque isso impacta emprego, impacta salário, mas o pessoal continua ganhando dinheiro. Então, a discussão tem que ser colocada em outros termos. Né? O pessoal, os industriais, que, inclusive, ao não investirem na indústria, vão ao mercado financeiro, né? Que nesse momento ou se contrai por conta da crise econômica ou vão ao mercado financeiro. Mas antes da gente continuar, desdobrar essa questão, quero ouvir também o Jorge nessa primeira pergunta que eu fiz. Quer dizer, como que você vê o atual cenário das relações econômicas, comerciais e também políticas entre o Brasil e a China?
Então, retomando um pouco, primeiro, a história foi muito rápida. 15 anos atrás, ninguém poderia imaginar que a China fosse o melhor parceiro comercial, com enormes investimentos, financiamentos, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, foi muito rápido. Isso reflete para o crescimento. A China hoje é a potência industrial mundial. Isso tem repercussões em todas as indústrias, em todos os outros países, não só no Brasil. A chegada no Brasil começou a ter um impacto muito devastador a partir da crise de 2008, 2009. Por quê? Porque até lá, as importações da China, como foi falado, já tinha, mas era mais ou menos compensado. O Brasil tinha ainda superávit na balança da manufatura, exportava mais manufatura do que importava com o mundo em 2006, 2005, 2006. Então, essa importação da China não era vista como uma ameaça. Não havia naquele momento desindustrialização, estava se gerando emprego industrial no Brasil. Então, essas importações da China eram o extra, que inclusive ajudava a combater a inflação. A partir de 2009, o que acontece? Você tem uma valorização muito forte do real, por causa dos influxos do capital financeiro. Com o real muito forte, você não consegue mais exportar. É muito fácil você importar. Então, no mesmo momento, isso é por causa do influxo de grandes quantidades de capital financeiro dos Estados Unidos. Bom, isso é outra história, mas isso é um fato. No mesmo momento, a China queria manter seu dinamismo e estava diante de mercados na Europa e Estados Unidos em crise. Então, onde no mundo ele poderia manter seu dinamismo? Então, acelerou-se o processo, as exportações para o Brasil aumentaram muito. E o que você vê? De repente, uma situação mais ou menos sob controle, mais ou menos equilibrada. Um desastre. De repente, quando a Dilma assume, ela olha os números, tem um déficit na manufatura de 100 bilhões de dólares. Isso já em 2011, quando ela assumiu. Já 2010 já começa 2011. Você tem em 2010 um crescimento muito forte, então você tem a compra de 2011, 2012 e ou seja, o Brasil estava importando muito mais manufatura do que estava exportando. E principalmente a China. Não só a China. Lá também tem a Alemanha, também tem um pouco os Estados Unidos. Tá, e ao mesmo momento, o Brasil perde mercados de exportação dos seus produtos de manufatura, que é a América Latina. A única região onde o Brasil exporta de forma significativa produtos de manufatura é a América do Sul. Mas agora esses países começaram a importar também da China. Então, esse momento é um dos elementos que gera realmente um processo de desindustrialização. No Brasil. Um risco grande, porque você não consegue competir com o preço e você tem dificuldade de competir com qualidade. Alguns setores conseguem, claro. Embraer, etc, etc. Então, aí precisa de um grande projeto e dizer, está tudo bem assim, ou queremos apostar numa indústria, entendemos que é impossível imaginar uma retomada da economia brasileira sem uma indústria forte. Isso precisa de uma reflexão sobre como. É um projeto nacional que, evidentemente, a decisão do empresário individual é óbvio, ele vai comprar os componentes onde é mais barato, se não é no Brasil, se é na China. Tal, Bom, onde for, né? Claro, o chimarrão, que é típico do gaúcho, você vai lá, made in China, mas não é o chinês que sabe o que é isso. As pessoas que montam isso na China têm a menor ideia para isso. É um empresário brasileiro que pensa, bom, mas é mais barato assim. É óbvio, a racionalidade micro, mas isso não coincide com o interesse do país. E tem uma outra história que a gente precisa, não é só o comércio que conta. Jorge acaba de dizer que esse é o aspecto industrial, mas que há outras facetas da questão. Quais seriam essas outras facetas? Tanto no campo econômico como no campo político. Pomar. Veja, eu trabalho com a China há quase 20 anos e eu cheguei à conclusão de que nós vamos sempre perder para a China na relação com eles, comercial e em todos os aspectos, enquanto a gente não tiver uma estratégia de país. Porque os chineses têm uma estratégia. Eles sabem onde eles querem chegar. E eles precisam.
A gente se coloca como se não precisasse, né? E, além da estratégia, nós precisamos mudar do ponto de vista cultural. A gente tem muito uma... A gente se coloca numa disposição assim, não, se eles vierem aqui, a gente recebe. Ora, nós temos que ir lá. Nós temos que ser mais, no bom sentido, mais agressivos nas relações comerciais, nas relações diplomáticas, nos intercâmbios de universidades, de centro de pesquisa. Olha, eu, nesses 20 anos, quase 20 anos, eu já passei muita raiva aqui no Brasil de ver as coisas não acontecerem. Eu trabalho a nível nacional, com universidades, com governos, com empresas no país inteiro, e há uma cultura de deixa estar como está, que é para ver como é que fica, né? E os chineses não, os chineses eles têm um rolo compressor, essa é a diferença. Então, se a gente não mudar rapidinho, nós vamos realmente ser, não vou dizer derrotados, porque não é essa a questão, mas nós vamos ser engolidos. Mesmo porque eles estão momento, vindo, eles estão vindo. Né? Deixa eu botar um pitaco aqui, ainda deixando a palavra com você, Pomar. É o seguinte, mesmo nesse momento no qual o Brasil passa por dificuldades políticas e econômicas importantes, mas a China também, em outra escala, de outro jeito, mas a China que crescia há alguns anos atrás a 13%, 14% ao ano, está crescendo a 7%, tem problemas no mercado financeiro, quer dizer, tem questões com a empregabilidade, porque inclusive a China declarava que assim, ela precisa crescer perto de 10% para gerar o número de empregos necessários para uma população daquele tamanho, né? Quer dizer, mesmo nesse momento, num momento de inflexão por causa de uma crise global, você vê esse conjunto de oportunidades, ou talvez até por causa desse momento? Veja bem, primeiro assim, a China ela não precisa crescer 10%, ela já há alguns anos que eles vêm tentando chegar nos 7%. 7% de crescimento do PIB ao ano, aquele tamanho de PIB que eles têm, é uma coisa fantástica. O pessoal diz, a China caiu. Bom, caiu para 7 não é cair, né? Quer dizer, você tem um crescimento ainda muito importante. Segundo, o volume de empregos que eles têm que gerar é alguma coisa em torno de 12 a 13 milhões de empregos novos por ano. É expressivo. E com crescimento a 7 é possível gerar essa quantidade de empregos na China? Eu não saberia te dizer eu não saberia dizer com certeza. Não há uma relação tão direta assim, né? Mas o que é importante é saber o seguinte, quer dizer, os chineses, eles são uma economia, são a segunda maior economia do mundo, e esse tamanho de economia não tem como não ser afetado quando a Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise, o Japão está em depressão há não sei quantos anos. Então, as maiores economias com as quais eles se relacionam estão tudo abrindo bico. Então, claro, como é que eles vão conseguir? Fora do mundo, né? Claro, quer dizer, eles têm investido muito na África, têm investido aqui, mas as economias mais fortes estão todas com dificuldade. Então, não tem como a China também não passar por isso. Agora, o que eu acho que é importante é saber o seguinte, os chineses têm um grau de controle sobre a economia que os demais países não têm. Eles têm um grau de regulação de alguns setores que os demais países não têm. Essa questão das bolsas, a questão do sistema financeiro, deve ter uns 15 anos que eu leio que o sistema financeiro chinês vai quebrar amanhã, que eles têm uma quantidade enorme de crédito podre, que não sei o que. E o sistema financeiro que foi à falência foi dos Estados Unidos. O que quebrou foi dos Estados Unidos. Então, assim, existem muitos mitos nessa questão da China. E talvez essa seja uma questão, né? Produzir essa desmistificação, conhecer melhor esse parceiro, até para o Brasil poder aproveitar melhor essas oportunidades. Mas ainda para ouvir o Jorge neste bloco novamente, que outros aspectos você havia levantado? Isso é um aspecto industrial, comercial, mas há outros fatores, dimensões importantes. Bom, a economia internacional é comércio, mas também é financiamento e é investimento de empresas. Certo. Então, eu vou voltar a isso, mas antes precisa entender que houve uma mudança na política da China. Com a chegada de Xi Jinping, em 2013, consolidou-se uma visão que precisava mudar o rumo da economia. Por quê? Porque, sobretudo, a reação à crise de 2008, 2009 era baseada em investimentos pesados. Uns 40%, 50% da renda nacional
ia para investimento, gerando uma enorme sobrecapacidade em setores pesados, como aço e tudo. Então, a decisão é ir dessa economia baseada, não em exportação, mas baseada em investimento, para um equilíbrio com o consumo das famílias. Então, que era chamado o novo normal, New Normal. E nisso projetava-se um crescimento mais de 7%. Então, isso a gente precisa entender o que exatamente é expressão de uma busca, de uma reestruturação da economia política do país, que está acontecendo, e que está muito difícil, muito mais difícil que o presidente Xi Jinping imaginava, porque tem resistências de vários setores. E, dentro disso, o que é realmente uma crise econômica financeira. Por exemplo, as bolsas de valores não têm muito significado. Quando uma bolsa de valores entra em crise, o que você tem que perguntar, qual é o impacto disso sobre as empresas, sobre o efeito riqueza, sobre as famílias, que é muito alto. Economia real, né? Que é muito alto no caso dos Estados Unidos. Já muito menor na Europa. Na Alemanha, por exemplo, é menor. Agora, na China, é muito pequeno. Porque está muito concentrado. São empresas que são donas dessas ações. Então, a interpretação disso é diferente. Inclusive, porque entre 2014 e 2015, houve um boom absurdo. Eu fui para a China no ano passado, em março, e depois eu voltei depois da crise, em novembro. Então, mas em março estava muito claro para mim já, isso não vai se sustentar. Tinha dobrado o valor das ações. Então, isso é uma crise de um bubble, de uma bolha. Overshooting, uma bolha, que era previsível, isso era favas contadas. É que vem num momento muito ruim e das sinalizações ruins, as expectativas. A economia é muito baseada nas expectativas, interpretações disso. Mas tem outro fator que é importante, porque o Xi Jinping, ele quer fazer mudanças em duas frentes. Uma, essa mudança é uma economia mais voltada para consumo, que leva em conta a questão ambiental, porque esses investimentos pesados gerou um problema ambiental gigantesco. Então, ir para uma economia mais com setores mais de consumo também tem esse elemento, ou seja, diminuir as emissões, diminuir melhorar a distribuição da renda, diminuir a questão ambiental. Isso tudo está falado lá, isso é debate público, entendeu? Não é uma questão de crítica, não, debate público no Partido Comunista, e que optou então para fazer essa transição, que não é fácil, vai demorar. Como eu falei, tem resistência. Mas tem um outro elemento, que é going out. Ou seja, a China não vai mais só se relacionar com o mundo recebendo investimento e exportando produtos. Não, ele vai lá fora também com investimentos. Então, ao mesmo momento que nos últimos anos você tem uma queda, no ano passado, você tem uma queda clara da balança do comércio, China com o Brasil, China com a América Latina, você tem aumento dos financiamentos, aumento expressivo. Dos investimentos chineses. Dos financiamentos, financiamento, crédito, que para a América Latina aumentou de 19 bilhões. Financiamento. 19 bilhões em 2014 para 29 bilhões em 2015. O Brasil é um dos países beneficiados, e as empresas que vão participar das concessões, que não está necessariamente relacionado à importação e exportação. Um exemplo é State Grid, a linha de transmissão de Belo Monte para o sudeste do país, está com a State Grid. E tem vários exemplos. Isso vai ou seja, por isso que não temos só que olhar a questão do comércio. Inclusive, porque eu não vejo nenhuma possibilidade do Brasil alterar esse quadro da relação comercial. O Brasil não vai conseguir aumentar mais produtos industriais. Sim, não tem essa capacidade. O ganho para o Brasil vai ser na capacidade de atrair esses investimentos, usar esses investimentos para qualificar a sua infraestrutura, que é essencial para o projeto do Brasil, e que é essencial, inclusive, para a indústria brasileira.
e a capacidade de atrair, fazer parcerias com essas empresas. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua esse interessante debate. Não sai daí.